Vou falar para você sobre aglomerados de galáxias, tá? Algo que, diferente do que o nome sugere, não é só um monte de galáxias, vou falar de muitas coisas mais interessantes. Coisas que com certeza vocês nem imaginavam que aconteciam e que os aglomerados de galáxias poderiam explicar essas coisas para a gente, tá? Então, para começar, eu quero fazer uma pergunta para vocês, tá? Perguntar para vocês se a Via Láctea é uma galáxia solitária. Com essa pergunta, eu não quero saber se existem ou não outras galáxias no universo. Não é isso que eu quero dizer por solitária. Solitária é se existem outras galáxias próximas à Via Láctea ou não. Todas as outras galáxias estão muito longe delas, tá? E tudo que vocês precisam para responder essa pergunta está aqui nessa imagem, tá? Essa aqui é uma imagem do céu do hemisfério sul, tirado no Chile, tá? Então, olhando para essa imagem, alguém tem alguma ideia se a Via Láctea é uma galáxia solitária ou não? Então, a resposta tá aqui, ó. Aqui tem uma galáxia vizinha, a Grande Nuvem de Magalhães, e aqui tem outra galáxia vizinha à Via Láctea, a Pequena Nuvem de Magalhães, tá? Então, essas duas galáxias, elas são galáxias anãs e elas estão orbitando a Via Láctea. Então, só olhando para o céu noturno, aqui no hemisfério sul, a gente já pode saber que a Via Láctea não é uma galáxia solitária. Mas as nuvens de Magalhães não são as únicas galáxias satélite que orbitam a Via Láctea. Existem muito mais, tá? Nesse gráfico aqui, a Via Láctea está no centro. E cada um desses símbolos representa uma galáxia anã diferente que está orbitando a Via Láctea, chamadas galáxias anãs satélite, tá? Então, a Via Láctea ela possui um sistema de galáxias anãs que a orbitam devido à sua interação gravitacional. Entre as galáxias satélites da Via Láctea, daí estão as que eu mencionei para vocês antes, a Pequena e a Grande Nuvem de Magalhães, que elas são visíveis no hemisfério sul. A cada ano que passa, ou coisa de 2, 3 anos, alguém acha uma nova galáxia satélite da Via Láctea. E daqui a pouquinho vai ficar claro para vocês por que as pessoas continuam achando esse tipo de objeto, tá? Então, não só a Via Láctea tem um sistema de galáxias satélites no seu entorno, como a Via Láctea faz parte de um grupo de galáxias, tá? É uma estrutura gravitacionalmente ligada, possui mais de 50 galáxias nesse grupo, e essas 50 galáxias elas estão espalhadas num diâmetro de 10 milhões de anos-luz, 3 megaparsecs. Tá? Então essas galáxias todas aqui elas estão relativamente próximas umas às outras, de tal modo que elas estão interagindo gravitacionalmente, estão ligadas, tá? E 3 galáxias nesse grupo são galáxias luminosas: Andrômeda, a Via Láctea, a galáxia do Triângulo, que está aqui, é menor do que as duas, tá? E assim como a Via Láctea, a galáxia de Andrômeda também possui um sistema de galáxias anãs que orbitam ela. E isso não é uma especialidade, uma peculiaridade da Via Láctea e da galáxia de Andrômeda. Toda galáxia massiva tem um sistema de galáxias anãs que está orbitando em seu entorno, tá? Então, 3 galáxias desse grupo local de galáxias são espirais: a Via Láctea, Andrômeda e a galáxia do Triângulo. 14 são galáxias irregulares, de diferentes tamanhos. E as demais são galáxias anãs elípticas ou anãs esferoidais. Como eu sei que para vocês não significa nada eu estar falando que uma galáxia é irregular, anã esferoidal, anã elíptica, eu montei um slide com várias imagens desses diferentes tipos de galáxias para ficar claro para vocês, tá? Quais são as diferenças. Então essa aqui é a galáxia do Triângulo, é uma galáxia espiral. Lembrem da aula de galáxias espirais, elas não se caracterizam só pelos braços espirais, mas elas também têm um disco, uma estrutura achatada, tá? Essa aqui é outra galáxia espiral, a galáxia de Andrômeda, nossa vizinha. Essas duas aqui são galáxias irregulares. Essa aqui é uma irregular vista de frente, essa aqui é uma irregular vista de lado. Olhando para essas imagens, fica bem claro porque essas galáxias recebem o nome de galáxias irregulares, tá?
Porque a morfologia delas é uma bagunça, não são muito bem definidas, então a gente não consegue dizer exatamente em que categoria elas se encaixam. Tá? Aqui tem uma anã elíptica, aqui tem outra anã elíptica, essa aqui é uma anã esferoidal, e aqui tem outra anã esferoidal. A primeira coisa é que uma diferença aparente entre as anãs elípticas e as anãs esferoidais é que as anãs elípticas elas são mais brilhantes e elas têm um núcleo brilhante bem definido, tá? Enquanto que aqui o núcleo é muito tênue, não está bem definido. E talvez alguns de vocês estejam se perguntando, cadê a anã esferoidal nessa imagem aqui? Ela é essa mancha branca aqui, esse pequeno excesso de estrelas no centro da imagem. Então, essa aqui é a resposta de por que as pessoas continuam, porque os astrônomos, os pesquisadores, continuam encontrando galáxias anãs satélites da Via Láctea. Porque elas parecem com isso aqui. Tá? Então, ao se encontrar um pequeno aumento na densidade de estrelas, tá? Tem que primeiro verificar a distância que essa estrutura está e a dinâmica dela para ter certeza que é de fato uma galáxia anã externa à Via Láctea e não um aglomerado estelar dentro da Via Láctea. Tá? Então, agora que eu falei para vocês do grupo local, a Via Láctea não é a única galáxia que está em um grupo de galáxias ligadas gravitacionalmente. Na verdade, esse é um tipo de arranjo comum, tá? Galáxias não estão distribuídas uniformemente no espaço. Isso é visível nessa imagem aqui. Tá? Elas tendem a se concentrar em sistemas de todos os tamanhos, onde se encontram ligadas gravitacionalmente. Esses sistemas são classificados em duas categorias, grupos e aglomerados. Grupos têm dezenas de galáxias, aglomerados têm de centenas a milhares de galáxias. Tá? Então, grupos de galáxias. Aqui eu tenho uma imagem de um grupo e, de pronto, vocês devem estar vendo 5 galáxias aqui. Uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui. Mas só encontrar 5 galáxias em uma imagem próximas umas às outras não significa que essas galáxias fazem parte de um grupo. A gente precisa saber a distância que cada uma delas está para ter certeza que umas ou mais dessas galáxias não estão ao fundo ou à frente das outras. Tá? E aí, como é que a gente faz isso? Tá? Então, vai usar essa informação aqui. Ó. Galáxias orbitam o centro do grupo com velocidades da ordem de 150 km por segundo. Usa essa informação em conjunto com o fato de que o universo está expandindo, logo as galáxias parecem estar, essas galáxias distantes, parecem estar se afastando da gente. Então a gente mede a velocidade de afastamento de cada uma dessas galáxias aqui e tem em mente que órbitas em relação ao centro do grupo 150 km por segundo. Então pode acontecer que uma galáxia esteja se aproximando da gente, ela vai estar orbitando nesse sentido, então vai estar 150 km por segundo no máximo vindo na nossa direção, enquanto que pode ser que outra dessas galáxias esteja se afastando, está orbitando para o outro lado a 150 km por segundo. Então no máximo vai ter uma diferença de 300 km por segundo, botando uma certa incerteza ali, um erro de medida, se algumas dessas galáxias aqui diferem em velocidade de afastamento, por mais que uns 400 km por segundo, dando uma margem para erro aí, a gente já pode dizer que elas não estão gravitacionalmente ligadas, elas vão estar muito longe uma da outra em termos de distância. E aí, por exemplo, usando essa informação, dá para saber que essa galáxia aqui está atrás dessas outras 4 aqui, que essas de fato estão na mesma distância e estão orbitando o centro de massa do grupo. Tá? Então, uma vez que eu determino que os objetos fazem parte do grupo, o que mais eu sei sobre grupos? Tá? Grupos contêm até 50 galáxias luminosas, luminosidade semelhante à Via Láctea. E por que eu estou fazendo essa distinção? Tá? Por que luminosas? A resposta está nessa imagem.
Anã elíptica, anã esferoidal, tá? São galáxias muito fracas. Com os telescópios que a gente tem hoje, a gente não consegue observar esse tipo de objetos se eles estão muito longe, tá? Então, para ter certeza que eu estou sempre comparando coisas iguais, eu imponho essa limitação de somente galáxias luminosas, tão luminosas quanto a Via Láctea ou Andrômeda, porque galáxias com essa luminosidade, com os telescópios atuais, eu consigo observar até nos primórdios do universo. Então, vou estar tranquilo que essas sempre vou conseguir enxergar. Tá? Então, faz essa distinção, até 50 galáxias luminosas. Comparando com isso, galáxias luminosas no grupo local, dá para dizer que só são duas, a Via Láctea e a Andrômeda. Então, o grupo local é um grupo bem pequeno. Tá? Massas de grupos são da ordem de 10 na 15 vezes, 10 na 13 vezes a massa do Sol, em um diâmetro de 1 megaparsec, coisa de 3 milhões de anos-luz. Como eu sei que 10 na 13 massas solares não significa nada para vocês, eu vou dizer para vocês que a massa da Via Láctea é 10 na 12 massas solares. Então, grupos têm tipicamente 10 vezes a massa da Via Láctea. Tem 10 Via Lácteas em massa em um grupo, tipicamente. Tá? Grupos são a estrutura de galáxias mais comum do universo. Por volta de 50% das galáxias do universo local estão em grupos. Tá? Então, agora falar de aglomerados de galáxias, e eles se diferenciam de grupos principalmente pelo número de galáxias. Aglomerados contêm centenas até milhares de galáxias luminosas. Tá? Massas de aglomerados são da ordem de 100 até 1000 vezes a massa da Via Láctea em um diâmetro de 2 megaparsec. O grupo local tem um diâmetro de 3 megaparsec. Então, o grupo local, além de ser pouco denso, além de ter pouca massa, ele é muito esparso, ele é muito pouco denso. Tá? Aglomerados são muito densos e muito massivos. Galáxias orbitam o centro do aglomerado com enormes velocidades que chegam à ordem de 1000 km por segundo. São coisas de milhões de quilômetros por hora. Tá? No centro de aglomerado se encontram galáxias elípticas gigantes, como essas daqui, ó, 1, 2, 3. São bem maiores do que as outras. Tá? Isso aqui é a parte central de um aglomerado. Os aglomerados são as maiores estruturas gravitacionalmente ligadas do universo. Por volta de 20% das galáxias do universo local estão em aglomerados. Então, vou escolher aqui um aglomerado para falar para vocês, o aglomerado de Virgem. Tá? Essa aqui é só a parte central dele. Ele é muito grande no céu para eu poder botar a imagem inteira dele num slide. Tá? Então, estou mostrando só a região central. Por que eu vou falar para vocês aglomerado de Virgem? Porque ele é o aglomerado de galáxias mais próximo do grupo local, a 50 milhões de anos-luz de distância. Ele contém cerca de 2.500 galáxias, mas a maioria delas é anãs. Tá? Possui 3 galáxias elípticas gigantes no centro, M87, M86 e M84. A massa dele é de 100 vezes a massa da Via Láctea. E, uma informação interessante, o grupo local se move em direção ao aglomerado de Virgem a 250 km por segundo. O aglomerado de Virgem está se afastando de nós por causa da expansão do universo, mas a gravidade dele ele é tão massivo que a gravidade dele está atraindo o grupo local na direção dele e a velocidade com que a gente se aproxima dele é mais rápido que a velocidade que ele se afasta, e aí somando as duas a gente ainda se aproxima dele a 250 km por segundo. Tá? Mas aí eu tenho uma má notícia para dar para vocês. Infelizmente a gente nunca vai chegar lá. Tá? Na aula da semana passada, na aula de cosmologia, vocês devem ter visto que a velocidade de expansão do universo está aumentando. A expansão do universo está acelerando, a velocidade está crescendo. Tá? E isso é por causa da energia escura. Agora, algo que vou repetir aqui, vocês devem ter ouvido isso na aula passada, mas eu vou repetir para ficar bem marcado na mente de vocês, é que, ao dizer que as galáxias estão se afastando, não necessariamente elas estão se movendo em relação a gente. O que está acontecendo é que o espaço entre nós e elas está crescendo. É o espaço entre as coisas que está expandindo. Tá? E aí isso dá a impressão de que ela está se afastando. Tá?
E aí, antes da gente chegar no aglomerado de Virgem, o espaço entre nós e o aglomerado de Virgem vai estar crescendo mais rápido do que a gente se aproxima dele. E aí ele vai cada vez se afastar mais e mais rápido da gente, até chegar o momento, daqui a algumas centenas de bilhões de anos, que ele vai estar se afastando da gente mais rápido que a velocidade da luz, e a luz dele nunca mais vai chegar aqui. Tá? E outra coisa que é importante, eu acho que reforçar, é que a teoria da relatividade geral diz que o que acontece com o espaço depende do que é que domina o balanço de matéria e energia em uma dada região. Tá? E igual a mc² na relatividade, certo? Energia e massa são duas faces de uma mesma coisa, ok? E dentro da Via Láctea, o que domina é a matéria. Matéria comum e matéria escura. Então a Via Láctea não está expandindo, o espaço dentro da Via Láctea não está expandindo. Dentro do grupo local, inclusive no espaço aparentemente vazio, entre a Via Láctea e Andrômeda, tem pouquíssima matéria, mas ainda tem mais matéria do que energia escura. Então o grupo local não está expandindo. Porém, no espaço vazio entre grupos de galáxias, entre aglomerados ou entre grupos e aglomerados, ali sim tem mais energia escura do que matéria. E aí essas regiões, o espaço está crescendo. Então o aglomerado de Virgem também está estável. O aglomerado de Virgem não está expandindo nem contraindo, ele está estável. O grupo local, Via Láctea, não está expandindo nem contraindo, está estável. É o espaço entre essas estruturas gravitacionalmente ligadas que está expandindo, tá? Porque lá é onde a energia escura domina. E além disso, a energia escura tem uma outra propriedade, que a densidade de energia escura ela é sempre igual. Tá? Então, conforme o espaço cresce, cresce a quantidade de energia escura, porque senão a densidade cairia. Mas a densidade de matéria, essa continua sempre caindo. Tá? Então, mesmo que conforme o universo expande cada vez mais nesses espaços em que a energia escura domina, cada vez mais ela vai dominar. Porque a densidade da matéria não vai parar de cair ali. Tá? Então, agora eu vou começar a falar para vocês por que aglomerados de galáxias são estruturas tão interessantes. Tá? Começar dizendo que a resposta está aqui nessa imagem. No início da década de 70, foi descoberto que os aglomerados de galáxias são fontes poderosas de raio-x. E aí isso foi uma surpresa, porque foram lançados satélites para observar emissão em raio-x no espaço. Para nossa sorte, raio-x tendem a não penetrar a atmosfera da Terra, tá? Senão a gente estaria todo mundo com câncer. Então não dá para construir um telescópio de raio-x para observar aqui em solo, tem que mandar um satélite para o espaço. E aí se esperava, vai se observar estrelas de nêutrons, explosões de supernova, outros fenômenos muito energéticos. Tá? E aí notaram que não foi isso que eles viram. Eles viram esse tipo de fenômeno, mas não só isso. Viram aglomerados de galáxias. E aí o mais curioso é o seguinte, ó, em tons de violeta aqui está a emissão de raio-x. Agora em tons de branco e amarelo está a emissão em luz visível. A luz visível se concentra nas galáxias. Tá? Mas o raio-x ele não se concentra nas galáxias do aglomerado. Ele está distribuído em todo o aglomerado, no espaço vazio entre as galáxias. Tá? Então, da onde vem esse raio-x? Tá? Esse raio-x ele não provém das galáxias, mas sim de um gás tênue que se encontra entre as galáxias e permeia todo o aglomerado. Esse gás é chamado de meio intra-aglomerado, meio dentro do aglomerado. O meio intra-aglomerado é composto de gás primordial, já explico o que é, na maioria, tá? E gás ejetado de galáxias devido às explosões de supernovas, a minoria. Então, o que é gás primordial? É o material que sobrou da fase de formação de galáxias lá no início do universo, composto por hidrogênio e hélio sintetizados logo após o Big Bang.
Então são átomos que restaram lá do Big Bang, nunca formaram nenhuma estrela, nunca entraram numa galáxia, estão aí sobrando desde então. Tá? E aí esse gás expulso ele é rico em elementos pesados, como silício, níquel, cálcio e ferro, que são formados no núcleo de estrelas massivas e espalhados pelo espaço em explosão de supernovas. Tá? E aí o interessante é que a explosão de supernova acelera esse material a altíssimas velocidades. E aí, dependendo de qual região da galáxia que a supernova acontece, o material pode ser acelerado a uma velocidade tão alta que ele escapa da gravidade da galáxia. E aí ele vai se juntar com esse gás aqui no meio intraaglomerado. Tá? Os mais atentos entre vocês talvez já estejam se fazendo uma pergunta. Tá? Se esse gás emite raio-x, qual é a temperatura que ele tem? Porque aí vocês aprenderam que estrelas mais frias emitem luz vermelha, que é menos energética. Estrelas mais quentes emitem luz azul, que é mais energética. Então, raio-x, que é a única coisa mais energética que raio-x é raio gama. Então, raio-x é super, super energético. Qual é a temperatura que um corpo tem que estar para emitir raio-x? Aí a resposta é de 10 milhões até 100 milhões de graus Kelvin. 0 graus Kelvin menos 273 graus Celsius, ou seja, 10 milhões 273 graus Celsius a 100 milhões 273 graus Celsius. Tá? Essa é a faixa de temperatura que esse material tem que estar para emitir raio-x. Então esse gás que está entre as galáxias do aglomerado, ele está a dezenas ou centenas de milhões de graus. Altíssimas temperaturas. Agora, vocês devem lembrar das aulas de física lá do 2º grau, que o movimento aleatório das partículas está ligado à temperatura do corpo. O movimento aleatório é uma medida da temperatura. Então, a essas temperaturas, a velocidade de movimento aleatório dos elétrons é tão grande que eles não estão mais presos aos núcleos atômicos. Eles estão livres. Então, temos núcleos atômicos completamente ionizados e elétrons livres. Tá? Então, da onde é que vem essa emissão de raio-x? Tá? Ela tem origem num processo chamado Bremsstrahlung. Tá? O que é Bremsstrahlung? É radiação de freamento. Um elétron, uma carga negativa, ao passar próximo a um núcleo atômico, que tem carga positiva, é freado pela atração eletromagnética. E aí o elétron perde energia cinética porque ele foi freado. A energia é conservada, então essa energia cinética que ele perdeu tem que ir para algum lugar. Para onde ela vai, ela se torna uma partícula de luz. Tá? E aí a energia perdida é tal que essa partícula de luz vai corresponder a um fóton de raio-x. Tá? Agora, algo interessante, o fóton escapa do aglomerado, porque a gente está detectando o raio-x na órbita da Terra. Então, esse gás quente está perdendo energia, porque esses fótons estão levando energia embora com eles. O que isso significa? Tá? Que o gás está esfriando via a emissão de raio-x. O elétron é freado, diminui a velocidade aleatória, diminui a temperatura, a energia está sendo perdida, esfriando. Então, conforme esse gás emite raio-x, ele esfria. Então, a gente tem uma expectativa que o gás vai esfriar mais rápido, onde ele é mais denso. Tá? Porque maior densidade, encontros mais frequentes entre elétrons e núcleos atômicos. Aonde esse gás quente é mais denso? No centro dos aglomerados. E aí o que acontece lá? Acontece algo chamado corrente de resfriamento. Tá? O que é isso? O gás quente esfria onde é mais denso, centro de aglomerados. Gás ideal, um conjunto de átomos que estão em movimento constante e aleatório, cujas velocidades médias estão relacionadas com a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade. Então, resfriamento do gás, velocidade média menor. Velocidade média de um gás a 10 milhões de graus Kelvin, alta o suficiente para os átomos resistirem à atração gravitacional das galáxias. Porém, conforme o gás no centro do aglomerado esfria, a velocidade média cai. E em um dado momento, os átomos não conseguirão mais resistir à atração gravitacional.
E aí tem início algo chamado corrente de resfriamento. Tá? Fluxo de gás em queda livre em direção à galáxia central do aglomerado. E aí eu selecionei uma imagem aqui de um artigo científico publicado na revista Nature em 2016, relatando a descoberta de uma corrente de resfriamento no centro de um aglomerado. Em azul, aqui está a galáxia elíptica gigante, que fica no centro do aglomerado, está em amarelo, branco aqui. Em azul é a emissão em raio-x. E aí vocês estão vendo uns filamentos em vermelho aqui. É gás que esfriou tanto que ele já não emite mais raio-x, ele emite luz visível cor vermelha. Ele não está mais em 10 milhões de graus Kelvin, mas ele está em alguns mil, 2, 3, 4 mil graus Kelvin. Tá? Ou seja, a velocidade que ele tem aqui não é mais suficiente para resistir à gravidade. E esse gás aqui está caindo em direção à galáxia central. Agora, os mais atentos entre vocês, ou aqueles que já têm, talvez tenham uma formação científica, tenham notado que tem um grande problema com o que eu acabei de relatar para vocês aqui. Tá? Esse artigo científico foi publicado em 2016, na revista Nature. Revista Nature, somente resultados de grande impacto, tá, são publicados lá. Então, se essa observação da corrente de resfriamento foi publicada na revista Nature, é porque ela foi algo inédito, algo de grande impacto. Mas 2016 isso aconteceu. Só que eu falei para vocês que desde a década de 70 se sabe que aglomerados emitem raio-x. E pelo que eu contei para vocês até agora, correntes de resfriamento deveriam estar acontecendo no centro de todos os aglomerados. Então, desde a década de 70 a gente devia estar vendo essas correntes de resfriamento. E a gente não está. Tá? Então, a gente tem um problema. Correntes de resfriamento são observadas em poucos aglomerados, porém deveriam ser comuns. Algo deve estar esquentando o gás. O que poderia ser? Núcleos ativos de galáxias. Tá? Vou dar um gostinho da próxima aula aqui para vocês. Então, no centro de galáxias massivas, existem buracos negros supermassivos com massas de milhões até bilhões de vezes a massa do Sol. Quando esses buracos negros estão engolindo grandes quantidades de matéria, a gente diz que a galáxia está em uma fase de núcleo ativo. Material caindo em direção ao buraco negro libera enormes quantidades de energia. Por quê? Quanto mais longe eu estou do buraco negro, maior minha energia potencial gravitacional. Conforme eu me aproximo, a energia potencial gravitacional cai. Essa energia tem que virar alguma coisa. Ela vira energia luminosa ou energia cinética desse jato de partículas aqui. Algumas das partículas, elas vão estar com uma trajetória bem específica em que elas não vão cair no buraco negro, elas vão fazer isso aqui, ó. Elas vão se aproximando e vão subir. Elas vão espiralando e vão para cá, vão espiralando e vão para cá. E essas poucas partículas que escapam, elas vão escapar com velocidades próximas à velocidade da luz. Tá? Então, formam um jato de partículas. Esse jato, ele viaja enormes distâncias, inclusive escapando da galáxia onde é que ele se origina. E daí vem uma pergunta, tá? Poderia esse jato aquecer o gás no centro de aglomerados? A resposta é sim. Como é que isso aconteceria? Partículas no jato se chocam com partículas do gás quente, que está ao redor da galáxia, aceleram essas partículas, maior velocidade, maior temperatura. Esquentou o gás. É observado esse fenômeno? É. Aqui está a galáxia elíptica gigante, no centro de um aglomerado. Em azul está o gás quente, que emite raio-x. E aqui em tons de rosa está o jato rádio. Vê que o jato rádio viaja a distâncias que são coisa de 3 vezes o diâmetro da galáxia, aonde ele se originou. Tá? E outra coisa interessante, não tem emissão de raio-x ao redor do jato rádio. Isso é porque ele arrastou todo o gás quente que estava ao redor dele, junto com ele. Então, ele se propaga, arrasta e acelera o gás quente, ou seja, aumenta a temperatura porque aumentou a velocidade. Esse gás quente vai se chocar com o gás que está aqui,
vai aumentar a temperatura do que está aqui, que vai chocar o que está aqui, e assim por diante. E, como consequência, tu vai esquentar todo esse gás aqui que estava esfriando. Tá? Então, núcleos ativos de galáxias explicam por que correntes de resfriamento raramente são observadas. Quando corrente de resfriamento tem início, o gás cai em direção à galáxia central. Parte do gás alcança o buraco negro supermassivo. A galáxia entra em fase ativa, dispara um jato rádio, se choca com o gás que estava esfriando ali ao redor, volta a esquentar esse gás, parou a corrente de resfriamento. Aí vai levar ali alguns 10 milhões, 100 milhões de anos, com o jato rádio ligado, até o buraco negro engolir todo o material que está no entorno dele. A galáxia vai sair da fase de núcleo ativo, o jato rádio apaga, o gás vai voltar a esfriar, vai ter uma corrente de resfriamento de novo, vai se repetir o ciclo. Tá? Então, correntes de resfriamento, elas duram muito pouco tempo. E a galáxia passa mais tempo nessa fase ativa com o jato ligado. Então, isso explica por que correntes de resfriamento são tão raras, são tão difíceis de observar. Tá? Porque a chance da gente ver um aglomerado nessa fase aqui é maior, porque essa fase dura mais tempo. Então, agora eu vou falar outra coisa para vocês, tá? Porque aglomerados são importantes. Então, galáxias em transformação, o papel do ambiente. Tá? Então, relembrar as aulas de galáxias. Tá? Galáxias espirais, braços espirais, um disco. Galáxias elípticas é uma esfera enorme de estrelas que estão em órbitas aleatórias. Pode ser que tenha um disco, mas ele vai ser muito pequeno, bem difícil de ver. Galáxias espirais possuem formação estelar substancial acontecendo, ainda possuem muito gás. Agora em elípticas, a maioria das suas estrelas é velha, ou seja, vermelha. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque estrelas azuis são muito quentes, muito massivas e vivem muito pouco tempo, até explodir em uma supernova. Então, estrelas azuis não vivem tempo suficiente para ser chamada de velhas. Tá? Então, só por isso, se as estrelas de uma galáxia são velhas, não vai mais ter nenhuma estrela azul lá, só estrelas vermelhas. Tá? E galáxias elípticas consumiram quase todo o seu gás, não formam novas estrelas. Tá? Então, além de galáxias elípticas espirais, tem galáxias lenticulares. Elas são meio que um meio do caminho entre galáxias espirais e elípticas. Elas têm uma esfera de estrelas bem grande, que é esse bojo aqui. Tem um disco um pouco maior que o bojo. Esse disco tem gás e poeira, mas não é muito. Tá? E esse disco, comparado com o tamanho do bojo, esse disco não é tão grande assim quanto nas galáxias espirais. Como não tem muito gás e poeira no disco das galáxias lenticulares, elas não formam muitas estrelas, então a maior parte das suas estrelas é velhas. Essa é uma semelhança com as galáxias elípticas. Tá? Então, agora vou mostrar para vocês a galáxia mais isolada que a gente conhece. Tá? Todas essas outras galáxias aqui no fundo da imagem, elas são galáxias de fundo, estão muito, muito longe dessa aqui. Ela não está em grupo nenhum, está completamente sozinha. Tá? A morfologia dela é espiral. Tá? Agora vamos para um ambiente um pouco mais denso. Um grupo com 5 galáxias. 1, 2, 3, 4, 5. 3 delas são espirais. 2 delas são elípticas. Tá? Agora vamos para a região central de um aglomerado de galáxias. Essas coisas aqui são estrelas, então ignorem. Galáxias são um pouco mais alongadas e têm uma distribuição de brilho um pouquinho diferente. Então, elíptica, 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 elíptica. Uma espiral, outra aqui. Essa aqui parece uma elíptica, outra espiral, 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 elíptica, elíptica. Maior parte são elípticas, tá? Então, espero que vocês tenham notado um padrão. Galáxias isoladas, espirais. Grupos, já começam a aparecer algumas elípticas. Aglomerados, elípticas dominam, tá?
Isso não acontece só para as 3 imagens que eu selecionei para mostrar para vocês. Astrônomos observaram várias imagens de vários grupos, várias galáxias isoladas e vários aglomerados e concluíram que existe uma relação entre a morfologia das galáxias, a forma, e a densidade. Fração de galáxias espirais cai conforme aumenta a densidade do ambiente. Lenticulares se tornam mais comuns. Mesma coisa que elíptica quando a densidade do ambiente aumenta. Tá? Então isso está mostrado nesse gráfico aqui. Ó. Percentual 10%, 90%. Densidade, isolado, grupo, aglomerado. Coisa de 85% das galáxias isoladas são espirais ou irregulares. 10% lenticulares, coisa de 5% elípticas. Grupos, coisa de 50% espirais ou irregulares, coisa de 40% lenticulares, coisa de 10%, 20% elípticas. Aglomerados, 60% lenticulares, 40% elípticas, 10% espirais. Tá? Então, vamos lembrar que galáxias elípticas dominadas por uma esfera, galáxias espirais dominadas por um disco. Baseado nisso, vem essa pergunta. Ambientes densos transformam discos em esferas? Não sei se vocês viram na aula de galáxias ou se vocês lembram, mas eu vou dizer aqui para vocês. Geralmente, tá, galáxias quando se formam são discos. Tá? Então, se está aumentando o número de elíptica, é porque discos têm que estar sendo transformados em elípticas. Por isso essa pergunta. Discos viram esferas? Outra coisa, galáxias lenticulares e elípticas têm menos gás que espirais. Então, ambientes mais densos causam perda de gás? Então, para responder isso para vocês, eu tenho que dizer que galáxias têm uma vida difícil, tá? E elas passam por vários processos. Eu vou escolher só os mais importantes para falar aqui para vocês, mas já vou avisando que os nomes que estão aqui são nomes reais, são nomes usados na pesquisa em astronomia. Vai ler um artigo científico de astronomia, eles usam esses nomes aqui, tá? Então, os processos que eu vou falar para vocês são o assédio galáctico, encontros próximos de galáxias, pressão de arraste e inanição ou estrangulamento. Tá? Então, para começar, eu vou falar de encontros próximos entre galáxias, fusões de galáxias. Então, tem 2 galáxias em fusão aqui, uma aqui e outra aqui. Fusões podem ser de 2 tipos, dependendo da massa das galáxias envolvidas. Fusão maior e fusão menor. Fusão maior, a massa da galáxia maior dividida pela massa da galáxia menor é menor do que 3. Por que isso? Na aula sobre a Via Láctea, vocês ouviram falar que a Via Láctea e a Andrômeda estão em rota de colisão e vão se fundir, certo? A Andrômeda é coisa de 10, 20% mais massiva que a Via Láctea. Então, a massa de Andrômeda dividida pela massa da Via Láctea vai dar 1,2. Fusão maior. Em uma fusão maior, as 2 galáxias são completamente destruídas, que nem essas daqui. Uma é destruída pela atração gravitacional da outra. E aí elas vão se fundir para formar uma galáxia que vai ter uma forma diferente, dependendo da quantidade de gás que existiam nessas galáxias que se fundiram. Daqui a pouco eu vou mostrar uns videozinhos para vocês ilustrando isso, tá? Então, fusão maior, as 2 galáxias são completamente destruídas. Fusões maiores podem formar tanto espirais, quanto lenticulares, quanto elípticas. Agora, em uma fusão menor, a situação é diferente. Tá? A Via Láctea está no momento se fundindo com a galáxia anã de Sagitário. A galáxia anã de Sagitário está sendo completamente destruída pela Via Láctea e com a Via Láctea não está acontecendo nada. A forma da Via Láctea continua ali intocada. Tá? Mas a galáxia anã de Sagitário está, conforme ela orbita em torno da Via Láctea, perdendo as suas estrelas mais externas.
Então, fusões menores de galáxias não resultam numa mudança de forma da galáxia mais massiva, mas a galáxia menor ela é destruída. E aí as estrelas dela vão se misturar com as estrelas da galáxia mais massiva. Tá? Aí, aonde esse tipo de processo ocorre? Em grupos e partes externas de aglomerado. Eu gostaria de pedir para passar os 2 primeiros vídeos agora. Então, aqui ó, a gente tem 2 galáxias espirais que estão perto de se fundir. Em branco são estrelas, flechas azuis são novas estrelas formadas, marrom ou cores escuras aqui são poeira, onde tem poeira tem gás. Tá? Então, prestem atenção no movimento que a poeira está fazendo e no movimento que as estrelas estão fazendo. Tá? Então, essas são galáxias com bem pouco gás. Olha que as estrelas estão em órbitas completamente aleatórias. Tem umas estrelas que estão assim, outras estrelas estão assim, outras estão assim. Mas a poeira, gás e as novas estrelas formadas estão em um disco. Então a fusão de 2 galáxias com pouco gás formou uma galáxia elíptica, com uma esfera de estrelas em órbita aleatória e um disco de estrelas jovens, poeira e gás. Tá? Se tivesse um pouquinho mais de gás aqui, o disco seria um pouquinho maior, aí formaria uma galáxia lenticular. Agora vamos ver uma fusão de 2 galáxias ricas em gás. Tanto é que não param de formar novas estrelas aqui, um monte de flecha azul, de tanto gás que tem. Pode passar para o próximo então. Pronto. Aqui, ó, bem azul. Várias estrelas novas, porque tem muito gás, não para de formar estrela nova, tá? Por enquanto está tudo igual ao vídeo anterior, tá? Nenhuma grande diferença, a não ser a enorme quantidade de novas estrelas, tá? Ó, agora olha só, as estrelas de novo estão indo para a órbita aleatória. Mas tem tanto gás que rapidinho o gás formou um disco bem grande e tem um monte de estrelas jovens que estão todas elas num disco. Então as estrelas que existiam antes da fusão, essas foram parar em uma esfera. Mas as que foram formadas durante ou depois da fusão, essas estão num disco. E aí como tinha muito gás, o disco é maior do que a esfera. Então formou uma galáxia espiral. Só que com um bojo da galáxia espiral é aquela esfera central, o bojo no caso é maior do que o bojo das 2 galáxias anteriores que se fundiram. Tá? Pode voltar para os slides. Canibalismo galáctico. O que é canibalismo galáctico? Canibalismo galáctico é uma galáxia crescer por várias fusões menores. Tá? Então, através da fricção dinâmica, a órbita de uma galáxia menor vai encolhendo até ela se fundir com uma galáxia maior, ou seja, um tipo de fusão menor. Galáxias grandes crescem pela acreção de várias galáxias menores. Estrelas de galáxia menor se juntam ao halo da galáxia maior. É um mecanismo de formação de galáxias elípticas gigantes em centros de aglomerados, onde é que ele é mais comum, centro de grupos de aglomerados. Então, olha só. Aqui a gente tem uma galáxia elíptica gigante que está canibalizando outra aqui, que a razão da massa dessas 2 é maior do que 3, então a fusão menor. Está canibalizando essa aqui. Essa aqui são galáxias que já tiveram a maior parte das suas estrelas canibalizadas. Com certeza essas galáxias aqui ó, eram desse tamanho, se não maior. Tá? Só que cada vez que elas passam perto aqui, elas perdem mais e mais estrelas. Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 galáxias canibalizadas, tá? No mínimo. Olhando com cuidado, talvez ache mais. Então, passa o último vídeo agora. Vou mostrar para vocês o que tem de mais atual em termos de simulação de computador, das leis da física, para conhecer a formação do universo. Isso aqui
são galáxias se formando e crescendo desde que o universo tinha 2 bilhões de anos até o presente. Aqui é gás, aqui é estrelas, mas peço para ignorarem o gás e prestem atenção nas estrelas. Tá? Assim como o vídeo anterior, flashes azuis são novas estrelas sendo formadas. Então as galáxias, por enquanto, estão isoladas, mas com o tempo a gravidade vai trazendo elas junto. Tá? Vão formando grupos, já tem umas menores aqui no entorno. Tá? Agora essas aqui já estão em um grupo, já estão orbitando, tá? Uma outra, ó. Agora já tem galáxias maiores se fundindo aqui, continuam se fundindo aqui. Esse grupo já está virando um aglomerado de tanta galáxia que está aparecendo aí. Todas essas galáxias grandes aqui, elas vão se fundir para formar uma galáxia elíptica gigante, que vai estar no centro do aglomerado. E aí agora eu peço para que vocês prestem atenção o que acontece quando essas galáxias aqui, quando elas cruzam. Ó. Olha como é que elas perdem estrelas no caminho. Ó. Olha quantas ficam para trás. E cada vez que a galáxia passa, ela fica menor. Tá? E a órbita dela vai encolhendo por fricção dinâmica. Tá? Então olha o que vai acontecer com essa aqui. Ó. Olha quanta estrela ela perde quando ela passa. Fica cada vez menor. Isso é o canibalismo galáctico em ação. Tá? Então, canibalismo galáctico explica como tem tantas galáxias anãs em aglomerados. Lembra que eu falei para vocês que no aglomerado de Virgem 2.500 galáxias, a maioria anãs? Isso aqui é parte da explicação de por que tantas galáxias anãs em aglomerados. Fusões precisam ter ambientes mais densos para acontecer, tá? Grupos e pares externas de aglomerados. Isso aqui explica por que cresce o número de lenticulares e elípticas em ambientes mais densos. Porque fusões começam a acontecer e aí vão formar galáxias com uma esfera de estrelas cada vez maior. Se tem pouco gás, vai virar uma elíptica. Se tem uma quantidade, tem pouco gás, mas não tão pouco assim, vira uma lenticular. Tá? Então, agora eu vou falar para vocês de assédio galáctico, e ele tem um pouquinho de semelhança com o canibalismo galáctico. Tá? Assédio galáctico é o seguinte, ó. Vocês lembram que no vídeo de fusão de galáxias que eu mostrei para vocês, as galáxias passam uma pela outra, elas são freadas, voltam e se juntam, tá? Só que no centro do aglomerado, galáxias se movem a 1000 km por segundo ou mais. Isso é muito rápido para elas serem completamente freadas quando passam perto uma da outra e voltar para se fundir. Então elas simplesmente passam perto uma da outra, a gravidade mútua entre elas vai deformar as galáxias, mas elas seguem seu caminho. Perde um pouquinho de velocidade, mas continuam seguindo. E aí, essa imagem aqui mostra o que acontece com uma galáxia conforme ela passa por cada vez mais encontros próximos. Vai sendo mais assediada por outras galáxias. Tá? Então, essa aqui é a galáxia vista de frente, aquela vista de lado. Primeiro, as estrelas externas dela vão ficando para trás. Que nem a fusão menor no vídeo que vocês viram, quando a galáxia passava, perdia as estrelas externas, bem nessa forma aqui. Então, ó. Primeiro perde as estrelas externas, vai perdendo cada vez mais, até ela encolher e virar uma galáxia anã, de tanta estrela externa que ela perdeu. E primeiro o disco é fino, e ele vai cada vez ficando mais espesso, até virar algo meio elipsoidal, meio oval. Então o que era uma galáxia espiral vai virar uma anã elíptica. Isso aqui ajuda também a explicar, junto com o canibalismo, por que tantas galáxias anãs em aglomerados. Tá? Então, onde mais ocorre, centro de aglomerados, onde galáxias orbitam em alta velocidade, por isso fusões são raras. Tá? Então, pressão de arraste, o que é isso? Quem de vocês aqui já andou de bicicleta sabe que o vento gera uma pressão no sentido contrário ao movimento, inclusive arrasta o nosso cabelo para trás. Tá? E em um aglomerado de galáxias, algo semelhante acontece. Quem gera a pressão de arraste, quem faz o papel de vento, o gás quente entre as galáxias. E o que é que ele arrasta
o gás que está no disco da galáxia que está viajando pelo aglomerado. E aí o gás vai ficando para trás. Tá? E parte desse gás que vai ficando para trás tem umas listras com azul claro aqui. Ali tem nuvens de gás que são comprimidas e formam estrelas. Tá? Então, boa parte é gás, mas um pouquinho de estrelas formadas nessa trilha aqui vai ficando para trás conforme a galáxia viaja pelo aglomerado. Tá? E aí, o que acontece? A pressão de arraste ela transforma galáxias espirais em lenticulares. Porque ela vai fazer essa galáxia ter pouco gás e formar poucas estrelas. Porque ela não vai mais ter gás para formar estrelas. Ele vai ser todo arrancado. Então ela vai virar um disco onde forma quase nenhuma estrela e uma esfera de estrelas. O que é isso? Uma galáxia lenticular. Tá? Então, pressão de arraste explica como é que espirais se transformam em lenticulares. É outro processo que pode fazer isso. Agora só tem um porém, galáxias muito massivas elas conseguem resistir à pressão de arraste e aí o gás do disco delas não é arrancado. Tá? Também tem grandes quantidades de gás quente entre galáxias de um grupo, mas esse gás ele não é denso o suficiente para causar a força de arraste. Então deixa eu falar aqui para vocês de estrangulamento. Tá? Galáxias isoladas ou em grupos possuem um reservatório de gás quente ao seu redor no halo. Assim como um aglomerado tem gás quente ao redor das galáxias, galáxias que nem a Via Láctea também tem. No halo da Via Láctea não tem só aglomerados globulares e estrelas velhas. Tem gás quente. Não é tão quente quanto o gás do aglomerado, ele não emite raio-x, ele emite raios ultravioleta. Ele está em coisa de dezenas ou centenas de milhares de graus Celsius. Tá? E assim como o gás quente do aglomerado, esse gás quente que está ao redor da Via Láctea no halo, e que também tem no halo de outras galáxias, ele é em parte gás primordial, que está vindo do espaço entre as galáxias, e em parte, uma parte menor, gás expulso do disco por explosão de supernovas. Daí, conforme esse gás esfria, ele cai em direção ao disco e vai formar estrelas. Talvez os mais atentos entre vocês já tenham se perguntado por que galáxias espirais continuam formando estrelas. Se elas estão formando estrela toda hora, já não teria acabado o gás no disco delas? Daí, bom, ele não acaba porque tem toda hora chegando gás do espaço vazio entre as galáxias, cada vez menos, mas ainda está chegando. E gás que é expulso de supernovas, passa um tempo no halo, quente, mas vai esfriar, vai voltar. Então, mesmo que tu gaste muito gás formando novas estrelas, tem gás novo chegando e aí o processo se mantém. Tá? Agora, em um aglomerado, mesmo que a galáxia seja massiva, a pressão de arraste vai arrancar esse gás quente que está no halo. Pode não arrancar o do disco, a galáxia pode ser massiva, e aí a gravidade é forte o suficiente para não deixar a pressão de arraste arrancar o gás do disco. Mas esse gás do halo não tem jeito, ele vai ser arrancado. Mesmo que seja muito massiva, ele vai ser arrancado. E aí o que vai acontecer? Uma vez que acabar o gás no disco da galáxia, ela vai parar de formar estrelas porque não tem gás novo chegando. E aí a gente diz que a galáxia morre estrangulada por falta de gás, ou ela morre de fome e inanição. Tá? Então, isso aqui é algo que acontece em aglomerados e também explica a transformação de galáxias espirais em galáxias lenticulares. Tá? Então, agora deixar essa parte de transformação de galáxias para trás e a parte mais interessante, mais surpreendente, aglomerados e matéria escura. Aí vocês ouviram falar que pela Via Láctea, pela curva de rotação das estrelas na Via Láctea, dá para saber que matéria escura existe, mas dá para fazer a mesma coisa no aglomerado e dá para, inclusive, obter mais informações. Tá? Então, olha só. Para começar, vamos calcular a massa do aglomerado. Como aglomerados estão em equilíbrio, a massa pode ser determinada a partir do teorema do virial. 2 vezes a energia cinética mais a energia potencial gravitacional é igual a zero. Então, lembra, tá? Galáxias orbitam o centro do aglomerado com enormes velocidades, da ordem de 1000 km por segundo. Então, a energia cinética, como é que eu calculo?
calcula a massa de todas as galáxias baseado na luz das suas estrelas, veja a velocidade que essas galáxias estão orbitando, então mv² dividido por 2, faz isso para todas as galáxias, soma tudo, multiplica por 2, isso vai ser igual ao potencial gravitacional do aglomerado, que vai depender da massa total do aglomerado. O astrônomo Fritz Zwick, ele foi o primeiro a fazer isso na década de 30, e ele concluiu que os aglomerados tinham 10 vezes mais massa que a soma da massa das galáxias. Tipicamente, 3% da matéria total dos aglomerados está na forma de estrelas em galáxias. 97% está faltando. Os mais atentos entre vocês já estão pensando, faltou o gás quente. Então, de fato, vamos lá, vamos calcular a massa de gás quente. A temperatura do gás quente, ela é a temperatura necessária para que o gás esteja em equilíbrio com o potencial gravitacional do aglomerado. Se o gás fosse muito mais quente, a velocidade das partículas seria o suficiente para escapar do aglomerado. Se ela fosse muito menor, se o gás fosse muito mais frio, ele seria capturado pelas galáxias. Tá? Assim, calculamos qual a energia cinética do gás baseada na sua temperatura e usamos o teorema do Virial, já que o gás está em equilíbrio. A massa a gente obtém da luminosidade em raio-x. Então, mv² dividido por 2 vezes 2, mais energia potencial gravitacional é igual a 0. A massa de gás quente é tipicamente 15% da massa total do aglomerado. Já é algo surpreendente, tem 5 vezes mais massa em gás quente do que em estrelas nas galáxias de um aglomerado. Tá? Mas 15 mais 3 é 18, 82% da massa está faltando. Os céticos entre vocês já estão pensando, mas o aglomerado não está em equilíbrio, então tu não poderia ter usado o teorema do Virial, tuas contas estão erradas, eu não acredito. Então, para responder aos céticos, eu vou usar outra técnica, lentes gravitacionais, e eu não preciso assumir que o aglomerado está em equilíbrio para usar isso. O que é isso? Tá? Relatividade geral. Uma grande concentração de massa curva o espaço, a ponto de fazer a luz seguir uma trajetória curva. Imagens de galáxias distantes são deformadas quando sua luz atravessa o intenso campo gravitacional de um aglomerado de galáxias. Então, olha só, eu tenho uma galáxia aqui. Ó. Um raio de luz vem exatamente reto, alcança nós. Alguém aqui da Terra vai dizer, a galáxia está aqui. Mas esse raio de luz que veio nessa direção aqui, ele não atingiria a Terra normalmente. Mas ele foi desviado e agora atinge. E para quem está na Terra, a impressão é que essa galáxia aqui está aqui. A mesma coisa esse outro raio aqui. A galáxia está aqui. Então esse efeito cria um anel de imagens falsas em torno da imagem verdadeira da galáxia. E a deformação, essas imagens são deformadas, e o grau de deformação depende da massa do corpo que está deformando. Não importa se o corpo está em equilíbrio ou não, só importa a massa total. Tá? E algo legal é que a deformação não depende só da massa total, mas depende da distribuição de massa. Se a massa está distribuída em uma esfera, é um anel de imagens falsas em torno da imagem verdadeira. Se a matéria está distribuída num elipsoide, em algo oval, forma uma cruz. Uma imagem verdadeira no centro, 4 imagens falsas no entorno. Se a distribuição é irregular, forma vários arcos. Exatamente como está aqui na imagem do aglomerado. São vários arcos, não é um anel. É uma imagem aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Tá? Então são vários arcos. Ou seja, a distribuição de matéria no aglomerado é irregular. Ela é assim, ó. Não é de se surpreender porque as galáxias têm uma distribuição irregular também no aglomerado. Tá? Mas o gás quente não. A distribuição do gás quente é mais uniforme. Mas o gás quente tem 5 vezes mais massa do que as galáxias. Então, o que quer que seja que domina a massa do aglomerado tem que ter uma distribuição irregular igual às das galáxias, não uniforme como a do gás quente. Então, vamos lá. Tá?
Usando lentes gravitacionais, eu calculo a massa do aglomerado e encontro que 15% da matéria total está em forma de gás quente, 3% em estrelas, em galáxias, 82% é matéria escura. O cálculo feito lá com o teorema do Vial está correto. O aglomerado está em equilíbrio, está tudo certo. Tá? Então, só de olhar para um aglomerado de galáxias, onde o efeito de lentes gravitacionais está acontecendo, eu sei dizer que 82% da massa dele é composto de matéria escura. Mas não é só isso, aglomerados permitem fazer outra coisa. Tá? São dois aglomerados em colisão. Aqui estão as galáxias de um aglomerado, aqui estão as de outro. Assim como, quando duas galáxias colidem, elas primeiro passam uma pela outra, são freadas, voltam e se fundem, os aglomerados acontece a mesma coisa. Então, esse aqui acabou de passar para cá, esse aqui passou para cá. E eles foram freados. As galáxias estão aqui. O gás quente está aqui, em tons de rosa. O gás quente não está no mesmo lugar que as galáxias. Por quê? Porque ele foi freado com uma intensidade maior. Por que ele foi freado com uma intensidade maior? Porque duas forças atuam no gás quente. A força gravitacional e, como o gás quente é formado de núcleos atômicos e elétrons livres, o gás quente tem carga elétrica, então ele é freado pela força eletromagnética além da força gravitacional. Agora galáxias não. Galáxias são neutras e a única força que freia as galáxias é a força gravitacional. Então o gás foi freado com mais intensidade que as galáxias, por isso ele ficou para trás. Agora, em azul aqui, é uma representação da conta que foi feita, baseado nas lentes gravitacionais. A maior parte da massa tem que estar aqui, nessa cor azul. Qual é o tipo de matéria que domina um aglomerado? Matéria escura. E olha só, matéria escura, então, pelas lentes gravitacionais, está no mesmo local que as galáxias. O que isso significa? Matéria escura não interage via força eletromagnética, porque senão teria sido freada com a mesma intensidade que o gás. Não foi. A gente já sabia que a matéria escura não interage com a luz porque ela é escura, mas isso aqui então é uma confirmação adicional. Tá? Agora, algo que vocês provavelmente não imaginam. Só olhar para essa imagem dá para dizer que se existe uma força escura que atua só na matéria escura, ela tem que ser mas tão fraca a ponto de criar um freamento indetectável para as galáxias serem vistas na mesma posição que a matéria escura. Então, enquanto que os físicos de partículas estão lá colidindo partículas no LHC na Suíça e não encontram a matéria escura, os físicos teóricos criam 1001 teorias de matéria escura, energia escura, os astrônomos já estão trazendo algumas respostas e dizendo, se existe a tal da força escura, ela tem que ser super fraca, a ponto de que o freamento que ela causa ser indistinguível nessa imagem aqui. A diferença de posição entre as galáxias e a matéria escura tem que ser menor do que a resolução da minha imagem, a ponto de eu não poder ver nenhuma diferença, porque aqui elas estão exatamente no mesmo lugar. Tá? Então, hoje tem vários astrônomos estudando colisões de aglomerados, cada vez com a maior resolução possível na imagem dos telescópios atuais, para tentar determinar se existe uma força escura, tentar ver se tem uma diferença no freamento, e se não achar, dizer, olha, pela resolução da imagem, o maior freamento que dá para detectar é esse aqui, a gente não detectou freamento nenhum, então a força tem que ser mais fraca do que isso. Tá? Então, para terminar, falar para vocês de superaglomerados. E aí, o que é isso? Tá? Em escalas ainda maiores que aglomerados e grupos de galáxias, o universo se organiza em filamentos e vazios. Essa imagem aqui, cada ponto é uma galáxia. Tem regiões que tem tanta galáxia que criam um filamento. Tem outras que é praticamente vazio. Tem alguns pouquíssimos pontos. Tá? Assim como as galáxias, os aglomerados e grupos não estão distribuídos aleatoriamente no espaço.
Dá para ver claramente aqui que eles têm posições preferenciais. Tá? Aglomerados e grupos de galáxias se agrupam em gigantescas estruturas chamadas de superaglomerados. O grupo local faz parte do superaglomerado de Laniakea, que está em amarelo aqui. O grupo local está bem no centro da imagem, quase do lado dessa ilha aqui, centrada no aglomerado de Virgem. Tá? O superaglomerado de Laniakea é formado por 100 mil galáxias e se estende por 520 milhões de anos-luz, e a massa dele é de 100 mil Via-Lácteas. Então, olhando para essa imagem aqui, eu posso falar algumas coisas para você sobre o que vai acontecer com o universo no futuro. Primeiro, superaglomerados não são estruturas gravitacionalmente ligadas. Falei antes isso na aula, as maiores estruturas gravitacionalmente ligadas são aglomerados de galáxias. Mas aqui tu vê que essa classificação de superaglomerado foi criada porque tu tem vários aglomerados próximos aqui. Essas ilhas, elas não necessariamente são só um aglomerado, elas podem ser um aglomerado com grupos de galáxias que estão orbitando ele em volta, ou dois aglomerados muito próximos um do outro que estão para colidir, e esses sim estariam gravitacionalmente ligados. Tá? Agora, o que vai acontecer com o universo conforme a energia escura faz a velocidade de expansão acelerar? A distância entre essas diferentes ilhas aqui não vai parar de crescer. Agora, o tamanho das ilhas, porque essas ilhas são gravitacionalmente ligadas, tudo que está dentro delas está gravitacionalmente ligado. Então, o tamanho das ilhas vai se manter estável, elas não estão nem expandindo nem contraindo, porque ali dentro a matéria domina. Agora, o espaço entre elas é tão rarefeito que o que domina é a energia escura, e aí o espaço entre essas estruturas aqui não vai parar de crescer. Tá? E aí, com o tempo, cada uma dessas ilhas vai se afastar mais uma da outra. Mas o seu tamanho vai se manter constante. Tá? E aí, aqui, de novo, dá para ver que, infelizmente, o grupo local, que está no centro da imagem, ele está bem pertinho da ilha do aglomerado de Virgem, mas ele não está exatamente conectado com ela, ou seja, ele não está gravitacionalmente ligado. Então, a distância entre nós e o aglomerado de Virgem tende só a crescer no futuro. E a gente nunca mais vai chegar lá. Tá? Então, era isso. Para por aqui.